Pô, complicado, hein? Gravei um vídeo agora há pouco e percebi que estava gravando no canal de áudio errado. Gravou só soundtrack, não gravou minha voz. Caramba, vamos começar de novo. Bora lá, ontem de noite eu fiquei até as 2 da manhã lendo a respeito de Lisp. Por que Lisp? Porque quando eu comecei a desenvolver a linguagem Till, eu comecei a perceber que eu estava lidando com terminologias comuns a Lisp, que é basicamente processar listas, tá? Então, tudo em TCL é uma lista. Lembram que eu falei que é uma string, mas tecnicamente é uma lista? Pois é, e string também processa listas. Então eu sempre percebi um pouquinho de similaridade. É claro que usando definições muito frouxas, mas percebi que TCL compartilha alguns conceitos com o Lisp. Né? O fato de você ter uma linguagem monoicônica, o fato de você conseguir ter o teu código como se fosse dados, né? Porque até vou desenhar aqui de novo. Soma x é x, e o corpo é um return, executa aqui a execução, representação de $x mais um. Então, quando você está definindo isso aqui em TCL, esse corpo aqui, como eu falei, é uma string. Então, quer dizer, o teu programa é dados. Se você quiser manipular esse corpo aqui e trocar todos os return por, sei lá, 7x e executar, você pode. Então você é monoicônico como TCL, como Lisp, né? Mas enfim, o que eu acho interessante é isso, né? Que se você começar a colocar os parênteses, você percebe que isso aqui tem bem cara de Lisp mesmo, né? Um exemplo de Lisp é esses caras aqui, ó. Esse dialeto específico é Scheme, né? Então, uma coisa interessante que eu descobri é que eu já sabia dos dois dialetos, né? Tem dois dialetos principais, que são Common Lisp e Scheme. Uma coisa que eu percebi, eu não sabia direito, que Common Lisp é um pouco mais complexo. Common Lisp é uma linguagem que faz questão de ter muitas funcionalidades. Enquanto Scheme é minimalista, tá? Então, Common Lisp é cheio de coisa, cheio de feature, e Scheme não tem nada. Scheme tem tipo, só as operações básicas e o resto tudo é módulo que se faz em cima, né? A linguagem dificilmente absorve coisa. Tanto que foi interessante eu ver um site sobre o próprio Scheme, em que havia aquele esquema de Enhancement Proposal, e, pô, o Scheme tem trocentos milhões de anos, né? E o Improvement Proposal era, tipo, o número 214, né? Pensei, pô, beleza, a linguagem tem 30 anos aí e tem 214 melhorias, né? Quer dizer, é bem minimalista, bem simples mesmo. Mas enfim, e daí eu comecei a perceber essas similaridades, por quê? Porque quando eu estava desenvolvendo a linguagem Till, eu fiz a grande simplificação. Né? O que é a grande simplificação? É a simplificação da sintaxe. Por quê? Porque eu queria essas paradas aqui, ó. Tá vendo? A.b, var 2.int. Então eu fiz uma column list, eu fiz uma dot list. E tudo isso aqui passava pela sintaxe. Então eu fazia o parsing desse tipo de coisa. E entrava na árvore sintática. Né? E eu percebi que isso aqui tornava o código todo do processamento muito complexo. Então o que eu fiz? Joguei fora isso aqui, tirei da árvore sintática, você pode ver que só tem agora name e atom, né? E fiz com que, se você quiser usar a.b, você simplesmente usa. Vai ter uma variável lá dentro da minha lista de variáveis, né? A minha, entre aspas, memória, cuja entrada vai ser a.b. E acabou. Então quando você vai fazer uma parada assim, tipo, run std é import std. Né? Você vai preencher com std.stdout, std. Error, né? Error, std.in. Todos esses nomes aqui são strings que vão entrar lá na lista de variáveis desse jeito mesmo, com um ponto e tudo. Não vai ter uma struct std lá por detrás da memória que vai ter as entradas out e error. Não precisa disso. Isso aqui tornava a linguagem muito complexa e agora ela está muito mais simples. Então,
trabalhar com esse tipo de coisa que foi muito melhor, muito melhor. E outra, facilitou que, né, se for ver, tipo, o programa agora não tem mais o subprogram, é outra definição aqui, enfim, eu mudei de lugar. Mas basicamente o programa é uma lista de expressões, uma lista de expressões, uma expressão é ou forward ou expansion, né, de acordo com o pipe que você usar, ou uma lista, ó, a lista aqui, ó, a terminologia em comum com Lisp. A lista é uma sequência de itens de lista, e os itens de lista ou são um subprograma, ou uma string, uma proper string, né, agora, então você pode dizer 7x10, né, ou sei lá, clever. Né, você tem uma string com aspas, né, com double quote. Ou um nome, né, nome é tipo alfa, né. O que não é um nome é tipo menos alfa, né, ou dólar beta é um nome. Isso aqui é um átomo, tá? Então eu diferencio, por enquanto nem sei se precisa, mas enfim. Então o átomo pode, não, o dólar, isso aqui é um átomo também, átomo. O dólar beta não é um nome. Então quando eu for executar uma lista, né, em Lisp seria isso aqui, né? Eu posso dizer comando x, tá? Ou, sei lá, comando 10, 20. Mas eu não posso dizer dólar comando 10, 20, tá? Então esse dólar comando aqui não vai funcionar. Claro, não tem os parênteses, né? Eu só botei porque a gente hoje está falando de Lisp. Mas esse aqui não pode, não pode, não pode. Dólar comando não vou permitir por hora. Então eu simplifiquei demais a linguagem e fiz com que tudo fosse baseado em lista. Né? TCL já é baseado em lista. Né? Tudo em TCL é uma lista, a gente já sabe. Agora a minha linguagem TIL também é uma lista. Então por isso que eu corri atrás de Lisp. Porque, pô, eu tô usando a mesma terminologia que os caras, tudo é uma lista. E aqui, ó, e o negócio do Lisp é que eles deixam a lista explícita, eles põem o parênteses. Então aqui tem uma lista com os valores define, name e a string word. Ou então você consegue fazer coisas mais complexas, tipo definir um handler e tudo mais. A questão é que o Lisp explicita. Então no fim do dia, meio que tudo, eu até fiz um exemplo aqui com Python, né? Botei os def aqui só para ficar mais com cara de Lisp, mas no fim do dia, até Python, se você olhar, tipo, você consegue enxergar um dialeto de Lisp ali, contanto que você bota os parênteses no lugar certo, sabe? Então, achei interessante isso, porque numa definição muito frouxa, então tudo isso aqui a gente vai falar entre aspas, né? Ou vamos escrever aqui definições frouxas. Definições frouxas, a gente não está aqui a fim de ver muitos detalhes, vamos olhar um overview. Em definições muito frouxas, meio que tudo é uma espécie de Lisp. Né? Só que com muito o que a gente chama de açúcar sintático. Olha, sirene de polícia aqui no Brooklyn. Tô louco. Oh, acho que não era polícia, era um carro comum. Eita, são os detetives. Enfim, então essas linguagens usam muito açúcar sintático. E no caso do TCL, é como se fosse um pré-processador antes. O TCL é como se fosse um Lisp. Eita, abriu na tela errada aqui. Tá, nós, me confundindo aqui no meu RPL. Então TCL é como se tivesse um pré-processador antes, porque ele substitui todos aqueles dólar, todo aquele abre-chave com substituição e tudo mais. Então TCL meio que de certa forma é um Lisp com um pré-processador. Lembrando que Lisp tem uma diferença bem grande, que é o seguinte, né? A maioria das operações são feitas assim, né? 1 mais 1. Né? Acho horrível essa notação prefixada aqui. Até tem um exemplo, putz, acho que não é no Gili. Eu estou lendo Gili aqui, que é uma linguagem de extensão da GNU, que no fim das contas é bem interessante, e eu descobri que o GDB usa Gili. Então, bom, interessante, dá para brincar com esse negócio legal, assim. Então, eu conheço uma série de linguagens que são dialetos de Lisp ou formas de implementação de Lisp. Lisp é muito simples, né? Então, tem muitas implementações. Então, achei interessante o Gili, ou Guile, sei lá como é que vão chamar isso aqui, porque ele funciona com 1 megabyte.
Aí adiciona 1 megabyte no teu programa. Acho ótimo, né? A minha linguagem eu queria que adicionasse tipo 10K no muito, mas não sei se eu conseguia esse feito. Mas pô, achei uma linguagenzinha bacana, parece ok, né? O jeito que se trabalha, é um lispão. Eu já conhecia essa Janet aqui. Achei interessante que Janet também. Ah, tá, não. Janet é que tem 1 megabyte. O Gili eu não sei. Deixa eu ver aqui. Já tô no Home, Software Gili e tal. Ah, tá, não é o Gili. Opa, Extend. Gili é um front-end, né? Eles vão colocar Lua também. Interessante. Ele já processa o ECMAScript. Veja só. Que é, enfim. Nem sei dizer se isso é JavaScript ou não. Que as pessoas são muito chatas e vão brigar comigo. Mas enfim, eu já conhecia Janet. Janet é o que dá 1 megabyte. É isso. Né? Então é interessante, né? Tipo, eu achei bacana. Tipo, tem generator, tem bastante coisa. Array, hash table, string, macro. Então, achei essa linguagem interessante. Ela tem um gerenciador de pacotes também e tudo mais. Então, foi um bom começo para aprender. No fim das contas, acho que vou cair mais no Gili mesmo. Eu estou lendo esse Practical Common Lisp, que é um livro que está gratuito na internet. Que daí é do Common Lisp, né? Então estou tocando Common Lisp e Gili e Scheme, né? Meio que ao mesmo tempo, para ver qual é. Para aprender, porque no fim das contas, como eu falei, tipo, eu estou fazendo um negócio que lembra tanto o Lisp, que de repente é interessante eu conhecer mais a respeito, que pode ser que eu puxe algumas coisas interessantes de lá. E é isso, galera. Acabou o vídeo. Valeu. Falou.